santos. E aí, galera, bom dia. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Essa ilusão do ego se Dá um manifesta. pause, porque eu tô aqui assistindo. O celular tá travando um pouquinho, porque eu reiniciei ele agora, tá com um pouquinho de problema. Mas em breve estarei resolvendo isso logo, ok? Bem, galera, eu tô aqui assistindo um pouquinho, né, sobre estoicismo, né? Então, como a gente tem... Hoje em dia tá difícil você encontrar pessoas para você se abrir, ou conversar, ou dialogar, porque até o que você fala pode ser usado contra você mesmo. E aqui eu estou vendo sobre o desapego, né? Então, assim, muitas coisas, né, que Deus permite acontecer na nossa vida, sabe, é para nos ensinar, né, a sermos diferentes, né? As atitudes que outras pessoas tomam, ela não diz que estão ao nosso respeito, ao meu respeito, ao seu respeito, ao seu respeito, ao meu respeito. Não. Isso diz respeito. Isso diz respeito à pessoa, né? Às atitudes da pessoa. É isso que importa. Você não tem que mudar a sua essência, o teu caráter, os seus ensinamentos, tudo aquilo que você aprendeu em questão de educação para querer agradar ou se enquadrar na vida de qualquer pessoa, né? E hoje, né, vivendo essas histórias que eu tenho vivido, né, em questão de trabalho, relacionamentos, amigos, família, todas essas experiências que eu tive que adquirir de lá até aqui, né? Quantas pessoas hoje já não fazem parte da minha história, muitas já partiram, né? E em breve serei eu. Então, se eu não fizer algo por mim, ninguém vai fazer. Entendeu? Minha conexão está um pouco lenta. Se eu não fizer algo por mim, ninguém vai fazer. Mas infelizmente, né, a gente tem que passar pelo processo. E sabe o que é mais engraçado nessa história toda? É o ser humano. O ser humano é muito complicado. Eu sou complicado. Todos nós somos complicados, né? Você abre a porta da sua casa para a pessoa, trata a pessoa bem, sabe? Por você acabar gostando da pessoa, né? E a pessoa começa a te desconstruir, a te colocar em situações, a te ofender dentro da tua própria casa, a te desprezar, te diminuir, usar o que acontece em outros lugares para poder dizer que é o tal, só tomando atitude, palavras, só para alfinetar, só para te atingir, sabe? Eu sempre falo da novela da Record, aquelas novelas bíblicas, né? Que nós assistimos aí, que é o Rei, Davi, José, né? Todas as histórias bíblicas. Você sempre vai ver o diabo, né? O demônio, soprando na vida da pessoa. E a pessoa começando a cuspir aquelas setas, sabe? Para te ofender. Essa pessoa, além de ela cuspir, ela sabe o que ela está fazendo, mas ela está com a visão tampada, né? Ela não está sabendo a dor que você sente, a angústia, a ansiedade. Não é porque a pessoa faz, é pelas atitudes, sabe? Né? Palavras voam ao vento e se espalham né, com a poeira, né? Então, sabe, eu sempre procurei me separar, sabe, de certas coisas. Infelizmente, quando a gente conhece a gente conhece a pessoa de um jeito, né? Ela passa uma impressão pra gente de um jeito. Conforme você vai convivendo com a pessoa, você já vê que aquela pessoa já não é mais daquele jeito. Ainda mais que quando você começa a saber tudo sobre aquela pessoa, a vida daquela pessoa, o que ela faz, com quem ela anda, o que comete. Então, quando você começa a saber muito dessa pessoa, é onde que começa a vir, né, as perseguições, as afrontas, a diminuir, tudo para poder te colocar sobre baixo. É como, sabe, a pessoa se alimentasse da energia, em questão da ruindade, da maldade dela, através do que ela faz com você, te diminuindo, te menosprezando, sabe?
E eu sempre fui vítima de inveja em olho grande. E inveja em olho grande, isso é bíblico, está na Bíblia. Você vê pela história de Davi com Saul, dos irmãos com José, de Caim com Abel. Isso sempre existiu. Isso sempre vai estar no nosso meio. Só que essas pessoas, elas se camuflam de uma tal forma, sabe? Pelo conhecimento, pelas amizades que tem, né? Porque quando você tem algo a favorecer, você é rodeado de amigos. Passa pela dificuldade se você vai ter amigos. Vai todo mundo fugir de você. Que ninguém quer pegar responsabilidade com ninguém. Então tudo isso eu passei no processo, sabe? Tudo isso eu tive que ver, máscaras cair, pessoas. Cara, eu coloquei-me numa situação por causa de pessoas que em breve eu estarei contando essas histórias para vocês, mas eu não citarei nomes, irei criar personagens, tá? Para que vocês possam entender em questão do que eu venho a falar, né? Então assim, gente, sabe, é igual eu estava numa empresa, né, trabalhando, né? Pô, tô lá na minha, né? Fazendo meu trabalho, como sempre, eu não sei ficar parado, sempre tirando lixo, limpando a mesa dos clientes, servindo a cerveja, respeitando todo mundo. Todos brincavam, todos negócios, levar na interação, porque são pessoas da minha época, são pessoas da década de 80, são pessoas da década de 70, que antigamente ia para os futebol, nos ônibus gratuitos, cantando rema, remador, vai botar no cobrador, até para o motorista sobrava. E era pura diversão e ninguém desrespeitava ninguém. Hoje vai cantar isso, vira constrangimento. Eu tenho filho de 25 e tenho uma filha de 19. Trabalho com pessoas com essas mesmas idades. E vejo atitudes, em questão das ações dessas pessoas, onde essas pessoas criam grupos, né? Começam a criar fofocas, disse-me-disse. Aí, como eu sou uma pessoa que eu tenho uma facilidade de interagir com as pessoas, porque eu trabalho com o público, eu faço a Luluzinha, eu trabalho com criança, entrar no meu canal do YouTube, botar a Turma da Luluzinha dos Anjos, você vai ver meus trabalhos. Se você botar Luluzinha Jovem, você vai ver os trabalhos dos meus personagens. Se você botar Luluzinha Dois Anjos, você vai ver meus trabalhos com criança. Você vai ver no meio de militares, dentro de comunidades, indo para Rocinha, Vidigal, Morro da Dona Marta, saindo pela cidade a mundo afora, conhecendo milhares de pessoas, ainda tendo ajuda e apoio para o projeto que eu fazia e desenvolvo em questão do que eu faço para as crianças. Aí faço uma personagem chamada Luluzinha, que é uma personagem infantil, deixa eu ver se eu tenho a foto dela aqui, e isso criou um impacto. Essa personagem aqui sou eu. Essa mulher aqui, montada, sou eu. Só que tem hora que a Luluzinha vira homem, que até os cabelos vira chicote. Porque meu pai me ensinou que dignidade não se compra com dinheiro, se compra com honestidade e trabalho. Todos que me viu trabalhando dentro da empresa do clube, me viu carregando caixa de cerveja, subindo com peso para cima e para baixo, tanto de cerveja quanto de refrigerante que eu ia lá embaixo pegar, tirando lixo, atendendo os clientes. E sabe quanto que eram as minhas gorjetas aí no clube? 50, 20. Ainda foram dizer que eu estava roubando gorjeta dentro da empresa que eu estava trabalhando. Quer dizer, uma falta de respeito no trabalho, né? A menina da cozinha, que é a Cida, né? Foi pedir o rapaz novato para poder descer com as coisas com ela, porque quando a Cida me chama, né, lá da empresa, né, eu chego para a Cida me chama e fala, vamos lá, Cida, vamos lá que eu vou fumar um cigarrinho, a gente aproveita e a gente vai se divertindo, brincando. É a minha geração. São pessoas da mesma época que minha. Só envelheceu a carne, a alma continua criança. Cida é um tipo de pessoa que se ela tiver que falar, ela vai falar na tua cara, gosta de você ou não. E aí ela foi pedir o rapaz para poder ajudar ela a pegar as coisas lá embaixo. Sabe o que o rapaz fala para ela, que trabalha lá? Eu não sou cavalo para ficar carregando peso. Lá, cheguei na empresa, o chão todo sujo, eu limpei o chão. Fui limpando as coisas, fui chegando, não estava nem no meu horário.
E eu estava lá limpando, ajeitando as coisas, ajeitei, peguei nos pratos, lavei, arrumei as mesas que estava toda bagunçada, passei pano nas mesas, limpei lá dentro, lavei os copos, ajeitei os refrigerantes no freezer, olhei os freezer para a cerveja, ver se a cerveja estava certa, olhei o freezer da frente para ver se estava comprado, porque foi assim que foi passado para me falar, não foi? Aí olhei os freezers e o garoto lá conversando, batendo papo de fofoca no celular, ainda dá essa resposta para Cida. Aí quando eu termino que eu vou às vezes como eu trabalho pra caramba, que eu não paro, que quem me viu aí no clube sabe que eu trabalho pra caraca, que eu trabalhei pra caraca, e não fiquei brincando, e nunca faltei com desrespeito com ninguém, fora a senhora que eu adoro, as pessoas que eu fiz amizade, que não tem nada a ver com os associados, em questão do meu trabalho. E aí, e ficou essa perseguição, essa ciumada. Se eu fui lavar o prato, deram problema lá, disseram que eu deixei o prato todo sujo lá. Aí veio a menina que me persegue, porque devido a ela vir me desrespeitar e eu bater de frente, ela não gostou e começou a me perseguir. Tentou de todas as maneiras me perseguir. Fui pro trabalho, fui trabalhar aqui, quem me viu aí, eu fui trabalhar com febre, vomitando dentro do banheiro, tossindo, com a garganta inflamada e fui trabalhar no tempo frio. Sabe por que eu fui trabalhar? Não foi para puxar saco de patrão, não. É porque eu trabalho como freelance. Se eu não trabalhar, eu não recebo. E se eu não recebo, eu não pago minhas contas. É por isso que eu trabalho. E aí começou a fofocar, um disse-me disse, né? Falou do próprio patrão. Se fala do patrão, vai falar de mim. Começou a fofocada, eu fui falar e ainda saía como errado da história. Uma fofocada aqui que eu fiz, eu me silenciei e parei de dar confiança. Aí começaram, como não conseguia me influenciar, não conseguia me manipular, aí começou a manipular os clientes. Começou a falar mal de cima, até falar que eu estava dando em cima dos clientes, essas meninas veio falar. Aí eu cheguei lá no escritório do meu patrão e falei, botei a mão na mesa e falei, olha só, rapaz. Tinha um casal de mesa, que são senhoras que eu conheço, pessoas que eu respeito, eu sempre estou ali brincando, na mesa do pessoal do número 901, do 300 do 230, são os clientes que eu atendo lá. Uma mesa completa, cheia de gente, e o cliente está lá. Você está me olhando? Você está me olhando? E eu estou lá atendendo. Cara, eu sou garçom, eu atendo. Eu tenho que olhar para a mesa para ver se a mesa está limpa. Eu tenho que olhar para a mesa para ver se a cerveja está vazia. Eu nunca deixei cliente sem cerveja. Eu estava sempre lá levando cerveja para o cliente. Até os códigos do cliente eu gravei. Até os códigos dos produtos que eu gravei, porque estava em cima de mim me perturbando que eu tinha que gravar. E está lá o cliente falando. Como eu tenho intimidade, tenho amizade com o cliente e com a esposa dele, eu conheço, na brincadeira, no entretenimento, na zoeira, que são minha geração, que entende o que eu falo, que sabe que entende, eu botei a mão na... Aí como eu parei de olhar, né, ele falou, eu sei que você quer me olhar, pode me olhar. Aí foi quando ele falou isso, eu botei a mão na mesa e falei, nossa, rapaz, tu quer que a Luluzinha fique sem cabelo aqui, é? Olha, não é à toa que eu copiei as mulheres, hein? Que mulher, quando fala, prepara o guarda-chuva que até com os especiais. O pessoal riu, levando entretenimento e continuamos, amigos. Isso com os clientes. E isso incomodando os funcionários que só fica lá dentro de fofoca, querendo, não faz nada e querendo mandar. E eu trabalhando, que nem precisava fazer, que eu estava lá fazendo serviço. Que tá todo mundo aí no clube que está de testemunha. Aí quando aconteceu tudo isso, eu já sabia que isso ia acontecer, eu já sabia que isso ia acontecer, porque Deus sempre me revela, né? Eu fui pro. Eu fui pro. Cheguei no trabalho, sempre, como sempre, nunca faltei, sempre cheguei cedo, sempre procurei adiantar os trabalhos, não como puxa-saco, porque quando eu moro sozinho, então estou em casa, não tem nada para fazer, não custa nada, né? E aí, me para o meu patrão, né? Aí eu chego lá, vou trabalhar, cumprimento, brinco com o pessoal da cozinha, né? Aí, como sempre de costume, eu vou lá fora, sento na mesa, né? Tomo meu cafezinho, fumo meu cigarro, falo com o pessoal no zap, porque eu tenho que falar. Ou senão, às vezes, fico ali um pouco pensando com meus pensamentos, até chegar o horário de eu trabalhar.
Me chega o meu patrão, que eu já vi que passou por cara de fúria, e botou a mão na árvore e começou a me rebaixar. Começou a me humilhar por causa de fofoca, sem me dar oportunidade de explicar o que aconteceu. E quando eu tentava explicar o que houve, ele me cortava, ainda falou assim: eu só não te mandei embora ontem, não sei nem porquê. Se você quiser trabalhar, tudo bem. Cara, de toda a humilhação que eu passei ali fora com esse meu patrão, que eu tinha uma admiração, tinha um respeito, estava até pensando em fazer pizza para mandar para lá, né? Eu peguei, cara, eu tava com meus 2 fones de ouvido, que estavam em cima da mesa, que eu fiquei parado, olhando. Sabe que você fica paralisado? Eu fiquei assim. Peguei minha bicicleta e varei. Quando chegou perto do mercado, aí eu lembrei do meu fone, voltei lá, peguei o fone, né? E fui embora. E prometi para mim mesmo que nunca mais eu boto o pé no clube desse. Eu trabalhei na Rocinha, eu trabalhei no Vidigal, eu trabalhei em Morro da Dona Marta, eu trabalhei em São Gonçalo, eu trabalhei em Niterói, eu trabalhei em Jacarepaguá, eu trabalhei em Nova Iguaçu e entre outros lugares. E sempre trabalhei em comunidade. Traficante me convida para fazer trabalho com criança. Policial tira foto. O que vale é o respeito. Caráter e dignidade não se compra com dinheiro. Se compra com honestidade e trabalho. E entre outras coisas que não convém falar aqui. Então, se você vê a minha novela, O Meu Pé de Laranja Lima, e lê a minha história, a versão original, que é esse livro aqui, não esses que estão sendo vendidos agora, que está desconstruindo a minha história. Se você ver a novela, botar lá no canal O Nosso Pé de Laranja Lima, você vai ver todos os capítulos da novela. Desde o princípio até o final da novela, você vai ver o que eu sofro de calúnia, perseguição e defamação e até acusações de roubo. E onde meus amigos mais velhos desmascaram todos os mentirosos, né, à toa que meu livro fez sucesso. Ivaninha Ribeiro ainda faz um dossiê de crime na novela que foi adaptada na Band. Porque só eu posso responder aquilo tudo. Não é o meu passado que está, não é os traumas, isso eu já superei. O meu passado é passado. Só que agora eu estou vivendo uma nova história, do meu presente para lá. E eu tenho história para contar. Você acha que a atitude desse cidadão, que só que acha que porque tem dinheiro pode fazer o que quer com as pessoas, vai fazer alguma diferença para mim? Para mim não fede, nem caga, nem cheira. Vai cagar, vai tudo para o mesmo lugar. Não faz diferença, sinceramente. Pelo contrário, eu quero distância de um tipo desse. Que nem bonito é. Porque quando o diabo ele é feio, mas ele vem bonito. E se ele vem feio, as pessoas saem correndo. Eu não tenho medo do diabo, e muito menos correr dele. Porque aonde há luz, as trevas não batem. Por isso que eu incomodo. Porque as pessoas, elas estão acostumadas a falar com as pessoas, a pessoa baixar a cabeça e não reivindicar os seus direitos. Você tem que ser submissa, escravo do seu trabalho. Não é assim que funciona. O tempo da escravidão já acabou há muito tempo. Eu trabalho porque eu vivo na honestidade, na integridade. Um dia eu tenho que pagar minhas contas. Eu não estou trabalhando para agradar ninguém. Porque o seu sacrifício, o que é pegar peso, o que é trabalhar, o que é, sabe, o que é acordar cedo, o que é levantar, o que é ficar até tarde, em pé. Porra, eu fui ajudar a Cida, né, a pegar as coisas lá embaixo, então eu fumo, a gente passa sempre para fumar. Para mim não jogar cinza no chão, eu joguei a cinza no cinzeiro. Só que eu achei que não tinha nada a ver no cinzeiro, eu joguei ali, a cinza no cinzeiro. Cara, esse meu patrão foi lá me chamar, falou assim: você estava fumando no meu escritório? Eu falei: estava. Por quê? Não pode? Porque eu não estava fumando lá dentro, eu estava fumando lá de fora, enquanto a cinza estava separando as coisas. Não, porque eu vi seu cigarro da sua marca e a cinza no meu cinzeiro. Eu falei: sim. Para não ter que jogar no chão, eu joguei no seu cinzeiro nessa marca. Mas me desculpa, eu não vou fazer mais isso, desculpa.
Se duvidar, você estava até sentando no escritório, se sentindo o dono. A inveja vem de tudo quanto é lugar. Cara bonita, pessoa que tem dinheiro, não quer dizer nada. Eu te falei, eu trabalhei em comunidade. Né? Eu trabalhei em comunidade. E se você vai para Rocinha, Vidigal, Morro da Dona Marta, para Lapa, no centro da cidade no Rio, o que tu vai ver de turista de Santa Teresa, o que você vai ver de turista, gringo, de tudo quanto é lugar visitando a cidade, não está no gibi. Ainda pega as mulatas, casa e naturaliza. Por quê? Tem ginga no pé e sabe falar. Agora, tu pega essas pessoas, não todas, que ainda tem pessoas íntegras, não são todos que têm dinheiro que são mau caráter, ainda tem pessoas íntegras, honestas, família, amigos, eu conheço muitos, mas tem muitos mau caráter que usam do poder que tem para fazer mal para os outros. Aí tu pega um pego dessa pessoa, dá um bom dia, boa tarde, é cara e crachá. Eu costumo dizer que eu sou igual o Pequeno Príncipe, aonde eu pego meus comentários, que são os ônibus, que me leva para qualquer lugar que eu queira ir e para qualquer lugar que eu queira estar. E cada lugar que eu vou, se eu tenho um problema, eu vejo que tem pessoas com problemas maiores do que o meu. Eu não estou preocupado com o que as pessoas estão fazendo. Eu fico preocupado com a minha integridade. Porque pessoas que eu boto na minha casa, pessoas que eu recebo, pessoas que eu tenho como amigo, em vez de estar ali do meu lado, tendo aquela reciprocidade, só está trazendo problema para mim, para se sobressair e se sentir o tal, para poder ganhar o poder e o controle da situação. É isso que o estoicismo está me falando e que eu estou aprendendo sobre relacionamentos, amizade, amigo, trabalho, desapego emocional. E isso tem me ajudado muito. Né? E não é à toa que minha vida virou livro. E vai virar outro livro. Boa tarde, quer dizer, bom dia. De José Vasconcelos, do livro O Meu Pé, de Laranja Lima.